Maravilha. Oh, aleluia. Versículo 32 em diante. Aleluia. Era uma oliveira, um ramo quebrado, um zambujeiro ali foi enxertado. Essa oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, nós podemos dar frutos, aleluia, se estivermos ligados na oliveira que é Jesus, nós daremos frutos e os nossos frutos serão bons frutos, serão frutos que agradam ao Senhor nosso Pai Celestial, né? Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, daqui a pouco nós falamos um pouquinho mais sobre os frutos, né? Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 32, vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 11, e o versículo de número 32. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Quem são esses? Homens das quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé,
não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Podem se assentar, meus irmãos, nós vamos meditar um pouquinho nestas palavras, né? O capítulo 11 do livro de Hebreus, do escritor de Hebreus, é muito interessante se nós pudermos ler. Se você puder na sua casa, você, aleluia, medite, porque ele conta sobre os heróis da fé, os homens que venceram este mundo pela fé. Homens que, como no versículo nós lemos, os quais o mundo não era digno de receber estes homens, mas Deus, pelo seu amor infindo e por sua imensa graça, enviou estes homens para que testificassem a respeito do amor de Deus para conosco. Homens que venceram pela fé. E quando você começa a meditar, meus irmãos, aleluia, em tudo o que esses homens passaram, nós podemos perceber, ver que nós sermos escolhidos de Deus, nós sermos alguém que, pela graça do Senhor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, ou o Senhor nos deu uma missão, isso não nos isenta de ser atribulados, isso não nos isenta de enfrentar lutas, pelejas, batalhas. Tem o hino que diz que nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, porque Ele sempre está me guiando. O profeta de Deus, o sacerdote de Deus, aquele que Deus escolheu para uma determinada missão, ele, pelo contrário, meus irmãos, ele sofre muito mais aflições do que aquele que não tem uma promessa de Deus ainda. Porque aquele que tem uma promessa do Senhor, além, aleluia, da perseguição do diabo contra ele, o Senhor também quer usar este para operar os seus milagres, para mostrar o teu poder através da vida, aleluia, do seu servo, daquele que Deus escolheu. E para que o milagre venha a acontecer, a situação tem que estar em uma situação de que seria impossível a nós, aleluia, resolvermos sozinho. Mas quando Deus ele quer operar, aleluia, ele usa os seus servos para demonstrar o seu amor, para demonstrar, aleluia, o seu poder sobre os homens, né? Se Daniel, como nós lemos aqui, não tivesse ido para a cova dos leões, como Deus mostraria o seu milagre? Ou como Deus mostraria o seu poder ao rei, né? De que ele pode fechar a boca dos leões, né? E Daniel, ele tinha um agravo. O Daniel, ele tinha cometido algo que desagradasse a Deus? De maneira alguma, meus irmãos. Mas Deus permitiu que ele caísse, que ele fosse até... Mas ele era um homem de fé, né? Quando chega pela manhã, o rei está lá todo aflito, vai até, né, a boca da cova e grita de lá: Daniel, homem muito amado, dá-se o caso que o teu Deus te salvou da boca dos leões. Daniel grita de lá: vive, ó rei, o Deus eterno me livrou da boca dos leões. Por quê? Porque ele era um homem de fé. E nós só venceremos este mundo, meus irmãos, através da fé. A Bíblia Sagrada diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia diz que quando Cristo voltar à terra, porventura ele achará fé na terra. Porque um dos elementos, um dos pilares que eu sempre já disse aqui, são 3, mas um dos pilares da salvação é a fé, meus irmãos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Se você não crê no poder de Deus, nos momentos que você pode fazer algo, ou no momento que você não pode fazer algo, meus irmãos, você está perdido, né? Temos que confiar no Senhor. E como eu estava dizendo aqui antes de nós lermos, a respeito dos bons frutos, somente pela fé nós poderemos dar bons frutos, meus irmãos. Somente pela fé nós poderemos, né, nos estar ligado a Deus, estar ligado ao Senhor. Porque o Senhor, Ele procura em nós frutos bons. O Senhor procura em nós frutos que sejam bons. E que frutos são esses? São as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso amor. Gálatas 5. É Gálatas 5, 22, se eu não estou enganado. Gálatas capítulo 5, 22. Fala que o fruto do Espírito é paz, gozo, amor, longanimidade, bondade, fé, mansidão e o domínio próprio, a temperança. E semana passada eu falei aqui um pouco de novo sobre o domínio próprio, não é? Não o domínio próximo, domínio próprio. Você se autodominar. Quando Deus, ele chega para Caim e Caim está irado, porque o Senhor não recebeu, ali na passagem que ele mata o seu irmão, Abel, e ele está irado ali, e Deus já sabia, Deus chega para Caim e diz, Caim, se você tivesse feito o bem, se no seu coração tivesse sido, um coração tivesse feito o bem, também no seu coração tivesse, né, o espírito de adorar, vamos dizer assim, também não teria sido aceito o seu sacrifício? Claro que teria sido aceito! Mas ele diz, o mal está à porta. O Senhor Deus dizendo para Caim, o mal está à porta. Cabe você dominá-lo. Isso quer dizer, sabe o que, meus irmãos? Que no dia a dia de nossa vida, o mal vem bater na nossa porta. E não é uma coisa assim que você escolhe, aquele sentimento mal, ou queira fazer o mal. Não! O diabo lança isso. Só que a Bíblia diz que cabe a cada um de nós dominar, porque o Senhor nos deu este poder e autoridade para dominar o mal. E produzirmos o quê? Frutos bons. Produzirmos frutos bons. Você lembra quando eu falei aqui que o Senhor foi até, né, aquela árvore? E o Senhor olhou para ela e ela não era época, mas não tinha, né? Só tinha folhas, não tinha frutos. E o Senhor, então, ele amaldiçoou aquela figueira. Por quê? Porque não tinha frutos. E os frutos nós só teremos, meus irmãos, pela fé. E quais seriam esses frutos? Sempre o que eu falei, Gálatas 5, 22. Esses homens venceram e eles estão no mural, na galeria dos heróis da fé, porque eles produziram frutos bons. Mesmo sofrendo, mesmo não tendo cometido agravo algum, mesmo não tendo cometido crime nenhum contra ninguém, assim como Jesus. Talvez eles tenham algum pecado, mas não pecado em que eles viessem a ser perseguidos desta maneira. Só que quando eles sofreram isso por amor a Deus, a Bíblia diz que esses homens não eram dignos, o mundo não era digno de receber esses homens. E quem são os heróis da fé do dia de hoje, meus irmãos? O Senhor tem procurado pessoas que
Estejam dispostos. Deus não está procurando pessoas perfeitas, assim como Isaías. Quando Deus aparece para ele reconheceu a sua miséria, o seu erro. Ele disse: eu sou um homem pecador e vivo no meio do povo de impuros lábios. O Senhor disse: não tem problema. Ele envia o anjo, purifica os lábios de Isaías. E depois o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem irá ir por nós? E então Isaías levanta e diz: eis-me aqui, Senhor. Ele se prontificou e colocou-se, né, para cumprir a sua missão com amor. Embora sofrendo. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, não é? Parece que todos nos abandonaram. Estamos só e não temos mais ninguém. Mas são momentos em que Deus nos permite passar por essa situação. Quantas vezes nós achamos que nós conseguimos e nós até conseguimos controlar algo, mas de repente perdemos o controle e colocamos a mão na cabeça e dizemos: Deus, como é? Deus está no controle. São momentos de fé, meus irmãos. São momentos em que Deus deixa-nos sem controle para mostrar a nós que Ele é quem está no comando. Às vezes Deus deixa você até seguir, você direcionar, mas haverá momentos em que Deus tirará você do controle. Há momentos em que você pode, a maioria do tempo, você se sente rodeado de amigos, mas haverá momentos em que você se sentirá sozinho. Você sabe por quê? Para Deus provando para você, Deus mostrando para você que Ele está no comando e que mesmo que você esteja sozinho, Ele não está te desamparando, Ele cuida de você. Há momentos em que você será perseguido, em que você pode. Esses homens sofreram, chegaram até o fio da espada, mas eles não estavam sozinhos, eles confiavam em Deus. E como diz a palavra, eles não, como é que eu posso dizer? Eles preferiram a morte, eles não quiseram o escape, eles preferiram morrer por amor ao Senhor. Porque pela fé, a fé falava mais alto no coração deles. Ah, meus irmãos, não importa. Eu estava vendo uma mensagem hoje e eu achei interessante, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Se você ganhou algo, você recebeu uma vitória, é algo que te alegrou muito, é para o bem daquele que ama a Deus. Mas se veio a luta, a tribulação, se veio a peleja, se veio a tristeza, se veio o momento de desamparo, se veio, seja o que for, a angústia, perdeu um ente querido, não sei, algo que aconteceu, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama ao Senhor. Israel, se ele não tivesse enfrentado a escravidão má e o seu corpo não tivesse resistência para, digamos, trabalhar de dia até a noite, enfrentar a pedra, pegar aquele trabalho duro, quando ele fosse para o deserto caminhar, ele não teria resistência de atravessar o deserto. E o Senhor estava contribuindo com eles em tudo. O Senhor já havia determinado que libertaria o povo de Israel da mão de Faraó. Contribuiu, não importa de que maneira, mas contribuiu. Às vezes é dolorido, às vezes é doído. Mas cante aquele hino, vou passando pela prova, dando glória a Deus, exaltando ao Senhor. Se o Senhor quer desta maneira, amém, meu Senhor. Eu continuarei, a minha fé está inabalável. Nós oramos esses tempos atrás e continuamos orando pelo nosso Brasil. Deus permitiu ainda que, né? Mas vamos continuar orando, não importa. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor.
E você sabe que Deus ele tinha um plano muito grande para Israel, quando ele liberta, levanta Moisés. Você conhece a história de Moisés? Foi jogado no riozinho lá, betumado, né? A filha de Faraó pega ele, manda a mãe, né, a própria mãe biológica cuidar dele até ele crescer. Você conhece a história? Isso não está no plano de Deus? Está no plano do Senhor. E é interessante que quando Deus ele vai libertar a Israel, na última praga, é a praga dos primogênitos. E Deus ele aniquila com todos os primogênitos da terra do Egito, todos aqueles que não tinham a marca do sangue dos seus umbrais, não é? À meia-noite, o anjo passou. E ali, o Senhor, ele tinha um propósito, não só da libertação do povo de Israel, como também de prosperar a vida do povo de Israel. E o projeto de Deus era 40 dias e o povo chegaria na terra prometida. 40 dias e o povo chegaria na terra prometida. E havia uma lei na terra na casa de um clã, né? Num clã, numa família. Morresse um primogênito, o que aconteceria? Aquele clã, aquela família, ela libertaria o seu escravo e daria a riqueza que aquele escravo pedisse. Ela teria 40 dias. Ela não poderia buscar, não poderia, né, correr atrás de novo desse escravo que ela tinha. Ela não poderia, certo? Ela teria que... Morreu o primogênito? Liberta o escravo e o escravo pode pedir o que ele quiser. E por 40 dias eles não poderiam tentar voltar, negociar, tinha que deixar ele ir embora. E seria 40 dias os tempos que Deus havia, o tempo que Deus havia projetado, né, inicialmente, para que Israel chegasse à terra prometida. Meus irmãos. E por isso que a Bíblia diz, quando vocês estiverem saindo, pediu para o povo de Israel, vai às famílias ricas do Egito e pedem joias, pedem diamantes. Sabe por quê? Porque estava na lei deles. Imagine que, Deus está liberando e o faraó só liberou vocês para ir adorar o seu Deus lá e pronto, acabou. Vocês não precisam, mas eu quero pedir aqui alguma... Não, que eu não vou dar nada, não. Vai com o seu dinheiro, vá sozinho, você não tem, não interessa. Por que Deus manda o povo de Israel pedir? Porque estava na lei do povo do Egito. Estava na lei deles. E então o povo de Israel agora, que pela manhã descobriu que todos os primogênitos estavam mortos. Então, é a lei, vai ter que libertar o escravo. Libertar o escravo. E os escravos foram lá nos seus patrões e pediram as riquezas. E então eles saíram daquele período, libertos da escravidão e prósperos, meus irmãos. Você sabe o que isso quer dizer? Que a nossa momentânea tribulação produz para nós um peso de glória excelente. A nossa luta, a nossa momentânea batalha, que às vezes parece que é uma eternidade,
produz para nós um peso excelente de glória. E eu não estou dizendo aqui somente financeira, mas eu estou dizendo na fé, na espiritualidade. Estou falando na sua comunhão com Deus, em você conhecer melhor ao Senhor, em você se aproximar mais de Deus e você prosperar em todas as coisas da sua vida. Por que que Deus abençoou a José? Tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. Ele passou, o tribo passou. Mas as tribulações que este menino passou, produziu para ele um peso de glória. E por que nós não podemos passar, meus irmãos? Talvez não vamos para a galeria aqui nesta terra de herói de fé nenhuma nessa terra, porque aqui a gente não é reconhecido e não vamos ser reconhecido nunca. Mas o Senhor está olhando para cada um de nós. E cada oração, e cada lágrima, e cada jejum, e cada evangelização, em cada oração pela madrugada, em que os outros não viram, em que os outros não ouviram, mas Deus viu. Quando você negou a si mesmo para buscar a Deus, quando você tinha a oportunidade de estar em outro, ou fazendo outra coisa, mas você deu prioridade, o Senhor estava olhando. E o que importa é o que Deus está vendo no seu coração. As tribulações, meus irmãos, produz para nós um peso excelente de glória. Esses homens receberam títulos de herói da fé aqui na palavra de Deus, mas também receberam a sua coroa lá nos céus. E nós estamos ainda nesta peleja, nessa batalha, pela nossa batalha, pela nossa coroa, pelo nosso trunfo também. Não vamos desistir. Ainda que somos perseguidos, ainda que talvez às vezes ainda não somos perseguidos fisicamente, graças a Deus ainda não, né? Mas espiritualmente. Quantas vezes o diabo vem te afrontar? Quantas vezes o diabo usa alguém para te afrontar? Ou mesmo que não aconteceu nada, mas aquela luta, aquela tribulação interna dentro de você contra o diabo. E você sabe que é o diabo que está ali lutando, a batalha é espiritual. Você sabe que a batalha é espiritual. Às vezes somos açoitados espiritualmente. Às vezes caímos no fio da espada espiritualmente. Graças a Deus, fisicamente não, né? Ainda não. Mas virá um tempo em que a perseguição também virá. Mas dos tempos agora, a perseguição é espiritual. O diabo, ele não dorme, meus irmãos. Mas seja um herói da fé. Vença tudo pela fé. Vença o mundo pela fé. Se o diabo destruir este pilar da salvação, que é a fé, todo o edifício cai. Porque a fé é um dos pilares, um dos 3 pilares da nossa salvação. E um dos 3 o diabo sempre vai querer destruir, porque são pilares que sustentam o edifício. Então sustente firme até o dia em que Cristo voltar. E como sempre falamos, da semana passada para essa, nós estamos uma semana mais próximo da vinda de Jesus. De quando aceitamos a Jesus, já estamos quantos anos mais próximo da vinda de Jesus? Esses homens não amaram a sua vida. Eles amaram a Deus. São exemplos para nós. Ainda que você sofra e pareça que você esteja espiritualmente como um escravo, o momento chegará em que Deus libertará o seu povo da terra do Egito. E esse povo vai entrar na terra prometida.
E quando esse povo sair da terra do Egito, deixará de ser um escravo e vai entrar na terra que mana leite e mel. E não só isso, ele trará todas as riquezas que ele adquiriu, vamos dizer assim, lá no Egito. Lá no Egito, Israel não tinha salário, eles eram escravos. Mas quando eles saíram, eles receberam as joias, os tesouros, porque Deus havia determinado isto para eles. Vamos marchando para a linda terra. Né, Liro? Né, Hiro? Vamos marchando para a linda terra. Vamos marchando para a terra prometida. E vamos vencer no nome de Jesus. Vamos estar de pé. Ainda que chorando, sofrendo, a angústia, o desânimo. Às vezes, que nem o povo de Israel sentiu falta de legumes, verduras no deserto, né? Às vezes nos falta, né? Às vezes a gente... Mas não importa, vamos olhar para a terra prometida. É lá que é o destino final. Vamos pedir para Deus força, para que Ele venha nos ajudar a vencermos o mundo pela fé. Vamos vencer. Oremos. Senhor meu Deus e Pai. Ó Deus poderoso, vem, Senhor, confirmar, ó Pai, as suas bênçãos. Fortalece o seu povo. Fortalece a sua igreja, Pai. Fortalece os seus filhos, nos fortalece. Nos ajude, Deus, a vencermos, ó Pai, ao mundo, Senhor. Pois como diz a sua palavra, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, ó Pai. Ainda que perseguidos, ainda que contritos, ainda que com o coração doído, Pai, e enfrentando o inimigo, Senhor. Mas, ó Pai, pedimos ao Senhor a Tua presença para que o Senhor venha nos ajudar e nos dar a vitória. Seja com os Teus filhos, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui neste lugarmento, sua presença, eu real inteiro. Entregue tua vida, teus problemas, ali para Deus, é o contrário, Pai, cuide de você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.
que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Amém?